Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, eu espero que você esteja bem, que você esteja feliz na sua vida, esteja feliz no seu relacionamento com Deus, em comunhão com o Criador. Mas se isso não está acontecendo, eu tenho uma palavra para você, então fica comigo até o final desse vídeo. Você se sente cuidado por Deus? Você sente que Deus cuida dos detalhes da sua vida? É coisa boa a gente sentir isso, né? Tem vezes que a gente sente assim, alguma coisa acontece na nossa vida que a gente não poderia fazer aquilo, né? Que a gente vê, puxa, como Deus cuida dos detalhes da nossa vida. Mas tem momentos em que a gente não percebe isso. Às vezes a gente pode se sentir assim um pouco desamparado por Deus. Ou às vezes a gente pode até questionar, quem sabe você é uma pessoa que está me escutando e você fica pensando, mas isso aí, essa conversa, isso aí é para vender, né? Isso aí é marketing. As pessoas falam o que os outros querem ouvir, né? Que Deus cuida, que Deus está cuidando de todo mundo. Isso aí não é verdade. Isso aí é um nicho gospel aí que as pessoas ficam falando isso e atrai, né? Porque coisa boa o ser humano se sentir cuidado. Então não é verdade isso. Será que daqui a pouco você que está me escutando é uma pessoa um pouquinho mais assim crítica, um pouquinho mais pé atrás com essas coisas e tem essa dúvida, né? Pensa, puxa, mas imagina, se Deus existe, vai estar cuidando aí de cada um do ser humano, será que isso eu até acho que como Tomé, né, que questionou ali as marcas de Jesus na cruz, eu acho assim que dou todo o meu respeito por pessoas que questionam, inclusive eu também sou uma pessoa muito questionadora das coisas, né? E acho que às vezes essas pessoas são vistas com maus olhos, até mesmo na igreja ou no círculo de conversa com amigos que têm mais fé. E não, Deus se agrada muito de pessoas que também questionam, somos diferentes, cada um é diferente, né? E será que faz sentido isso, Deus cuidar dos detalhes da nossa vida? Será que realmente isso acontece? Se existe um Deus tão poderoso, ele vai estar se importando com cada detalhe da nossa vida? Olha, tem uma música muito legal que eu estava escutando agora há pouco, e que a letra fala assim, ó: eu estou cuidando de você. Pra que esse medo? Pra que esse desespero? Sou eu quem cuido de você. Do teu amanhã eu cuido, descansa, sossega, pois eu estou presente aqui, bem juntinho. Então, já pensou que legal a gente escutar do próprio Deus isso, né? Que ele tá cuidando da gente, ele tá presente, bem juntinho, que ele tá cuidando do nosso futuro. E inclusive ele nos pergunta, para que esse medo, para que esse desespero? Sou eu que cuido dos detalhes da tua vida. Já pensou que legal a gente escutar? Então uma pessoa muito inspirada, né, fez essa música com essa letra tão linda, que quantas vezes a gente precisa ouvir isso, né? Precisa ouvir que Deus está ali bem juntinho da nossa vida e Deus nos falando, descansa, sossega, se acalma, eu cuido dos detalhes, eu cuido do teu futuro, eu cuido da tua vida. É coisa boa a gente ouvir isso, principalmente momentos que a gente tá um pouquinho mais assim, se sentindo um pouquinho mais distante, não que a gente esteja distante de Deus, mas que a gente não percebe na nossa vida, às vezes, esse cuidado, né? Às vezes, alguma coisa mais evidente a gente talvez não perceba. Mas olha só que legal, eu separei para nós um trecho do livro do Salmo 145. Nós vamos ler Davi. Ele foi um homem que ele recebeu uma promessa de Deus, mas até essa promessa, ele recebeu a promessa que ele ia ser rei de Israel. Mas até essa promessa se cumprir, puxa, olha, demorou um tempão. Ele sofreu, ele teve que se esconder porque queriam tirar a vida dele, né? Ele foi perseguido. Assim, se ele olhasse a circunstância da vida dele, ele não ia acreditar naquela promessa. Porque ele ia pensar assim, puxa, eu fui abandonado por Deus. Porque olha aqui a minha circunstância, olha a minha realidade. Então,
muitos salmos ele expressa todas essas questões dele, né, das emoções, mas assim, sempre no final dos salmos ele reconhece quem é Deus. Ele fala, né, da fidelidade de Deus, do amor, da fidelidade de Deus com as promessas, né? Então ele sempre no final dos salmos ele exalta, ele lembra, né? Ele traz à memória as suas convicções. Assim deve ser com a nossa vida. Mas olha só que legal, tem um trecho do Salmo 145, a partir do versículo 13, diz assim, ó: O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti e tu lhe dás o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. Então, olha só esse salmo, só esse trechinho desse salmo já dá pra gente perceber essa verdade, né? Que por mais que Deus seja grandioso, né? Seja poderoso, seja criador de todas as coisas, ele não é um Deus distante. Ele é um Deus que cuida de cada detalhe, de cada um que se aproxima dele. Deus não rejeita nenhuma oração, até mesmo aquela oração que a gente não consegue nem pronunciar com a nossa boca, né? Aquela oração lá de dentro, assim, que a gente só pensa, né? Inclusive, Deus conhece lá no fundo, ele sonda o nosso interior. Então, às vezes, a palavra nem chega à boca e Deus já conhece, né? Deus conhece o nosso íntimo, as nossas necessidades. Então, nesse vídeo, eu quero que a gente possa relembrar, né? E se agarrar nessa promessa aqui, se agarrar nessa verdade, que Deus não é um Deus distante, não é só da boca para fora que as pessoas falam, que Deus está cuidando, que Deus te ama, que Deus cuida da tua vida. Não. Quem se aproxima de Deus para ter um relacionamento sincero com Deus, né? Quem se aproxima de Deus para ter uma relação com Deus, uma comunhão com Deus sincera. Quem ora a Deus, conversa com Deus, expõe as suas necessidades, Deus escuta, Deus não rejeita nenhuma oração, né? Por mais que às vezes a gente veja circunstâncias, inclusive, quando eu estava refletindo sobre essa palavra, eu estava pensando o seguinte: na Bíblia existem vários personagens, né? E várias pessoas. Por exemplo, Abraão, ele recebeu também uma promessa de Deus, mas até foram anos da sua vida. Inclusive, ele nem chegou a ver algumas promessas, ele não chegou a ver. Foram promessas, assim, para sua descendência, né? Uma das promessas que aqui, a descendência dele ia ser incontável, né? Assim como as estrelas. E ele não chegou a ver, né, isso se cumprir. Então, na nossa vida é assim também, né? Às vezes a gente recebe uma palavra de Deus, recebe uma orientação, mas aquilo ali é uma caminhada, né? Uma caminhada, um passo a passo, não é com tempo, com paciência, é no tempo de Deus, né? Então a gente tem que confiar plenamente, confiar assim no agir de Deus na nossa vida, confiar que Ele cuida dos detalhes, apesar de algumas vezes a gente não tá vendo as coisas, como aconteceu com muitas pessoas, muitos homens da Bíblia, mulheres da Bíblia, pessoas de fé que caminhavam com Deus, mas que na sua vida também tiveram situações difíceis, né? Situações em que aparentemente parecia que Deus estava distante, mas no final a gente vê o final da história, né? A gente vê que tudo se encaixou perfeitamente na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se você é uma pessoa que está me escutando, você é uma pessoa que tem orado, falado para Deus, né? Suas questões, sua vida. E talvez você se sinta assim, dessa forma, né? Pense, puxa vida, será que realmente Deus está cuidando de mim? Puxa, será que Deus realmente se importa? Deus que é tão poderoso,
será que ele é tão poderoso e ele tem um espaço na agenda dele para mim? Porque para nós, seres humanos, é assim, né? Se a gente pensa numa pessoa poderosa, a gente imagina ela super ocupada, né? Com a agenda cheia, sem tempo para atender coisas às vezes banais, né? E não, Deus não é assim. Deus, apesar de ser assim mais poderoso do que o mais poderoso dessa terra, né? O homem mais poderoso dessa terra, Deus é muito além, né? Deus é o criador de tudo, soberano, tudo tá nas mãos de Deus. E mesmo assim, ele tem tempo para ouvir as nossas orações, ele se importa com as coisas mais banais, né? Daqui a pouco, se você acha, puxa, esse meu problema é tão simples, né? É tão banal, eu nem tenho coragem para falar para alguém isso aqui, porque né, as pessoas não vão nem ter paciência comigo para escutar, vão rir da minha cara. Mas Deus não é assim, Deus se preocupa com os mínimos detalhes da nossa vida, por mais que a gente não às vezes a gente não vê as coisas acontecendo da nossa forma, não, mas a gente precisa confiar, assim como homens e mulheres da Bíblia se derramaram, se entregaram, né, na presença de Deus e confiaram, principalmente a história de Davi. Davi sofreu tantas coisas até alcançar a promessa, até se concretizar essa promessa na vida dele, a promessa que Deus tinha dado para ele. Ele sofreu muitas agruras na vida, né? E conosco às vezes pode ser assim também. E Davi não largou a fé, não abandonou a fé, não deixou de confiar naquele que deu a promessa para ele. Então, que a gente possa também fazer isso na nossa vida e nunca esquecer que Deus cuida dos detalhes, né? Que Deus cuida de cada coisa na nossa vida, que Deus se importa, que Deus tem tempo para nós na agenda dele, que Deus não é super ocupado. Não, muito pelo contrário, ele tá ansioso no bom sentido, né? Se eu posso usar essa palavra, que a gente se achegue a ele, que a gente busque a ele de todo o nosso coração e inclusive derrame todas as nossas questões, as nossas dificuldades para ele. Então, se você gostou desse vídeo, passa para mais pessoas, espalha essa palavra, dá o teu like também para o YouTube recomendar esse conteúdo para mais pessoas. E se você não é inscrito nesse canal, te convido a caminhar aqui conosco para a gente fazer juntos reflexões bíblicas. Abraço e até o próximo vídeo.